descanso em Ti. Em nome de Jesus pedimos a direção e a iluminação do Teu Santo Espírito. Amém. Meus irmãos, o que tem tirado o seu sono? O que tem deixado o seu coração inquieto? O que tem te perturbado e roubado a sua paz? Talvez seja a instabilidade financeira, a perseguição, o desemprego, talvez uma enfermidade, talvez seja uma cirurgia que você precisa fazer, talvez seja um ente querido em uma situação terminal, talvez você esteja ansioso para adquirir a sua casa própria ou algum bem, talvez você esteja ansioso porque vai mudar-se para uma casa nova, para uma cidade nova, talvez você esteja ansioso quanto aos planos e projetos que você sonhou para a sua vida e para a sua família. O fato é que todas essas coisas comuns do nosso dia a dia, vez ou outra, roubam a nossa paz e nos deixa instáveis e ficamos, por vezes, ansiosos. Eu atendo dezenas de pacientes todos os dias ali na farmácia e a quantidade de pessoas que estão sofrendo crises de ansiedade e depressão é alarmante. Pessoas que precisam fazer uso de medicamentos de controle especial. Há inúmeras pessoas com palpitação, os sintomas é sempre o mesmo. Palpitação, sudorese, dor, como se fosse algo apertando o seu peito. Algumas pessoas têm a sensação de que estão sofrendo um infarto a cada segundo. Vão ao médico, fazem exames, passam no cardiologista, fazem o eletrocardiograma, o Holter, fazem um hemograma completo, passam no neuro, fazem uma ressonância magnética, uma tomografia, e os exames dão tudo normal, e a pessoa fisiologicamente não tem absolutamente nada, a sua saúde, segundo os exames clínicos, está em perfeito estado, mas mesmo assim, ela não dorme, ela não descansa, ela não tem paz. A depressão e o mal da ansiedade é considerado pela Organização Mundial da Saúde como o mal do século e afeta milhões e milhões de pessoas de todas as idades, de todas as culturas, de todos os níveis sociais ao redor do mundo. E o Brasil ocupa o ranking no lugar de país com pessoas mais ansiosas, segundo os dados da OMS. A ansiedade que tira nossa paz, tira o nosso sono e muitas vezes nossa esperança, pode ser algo que precisamos tratar espiritualmente, pois se levado ao extremo expressa uma falta de confiança em Deus, e então não conseguimos descansar. Mas aqui nesses pequenos versos, esses 2 versos do capítulo 4, nós temos algumas orientações da parte de Deus por meio desta carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, instruções essas importantes que nos ajudarão a combater a ansiedade que por vezes nos acomete e que por vezes rouba a nossa paz. E o contexto no qual Paulo escreve é muito interessante, porque ele escreve para consolar uma igreja e ele mesmo estava em uma condição muito complicada. Paulo, quando escreveu essa carta, a igreja de Filipos estava preso, provavelmente em Roma, porque nós temos algumas descrições dentro da própria carta de referências que ele faz à guarda pretoriana, à guarda romana, e também algumas referências do sistema romano de governo. E a igreja de Filipos foi um trabalho muito interessante. Por meio da ação do Espírito Santo, Paulo ele tinha a intenção de ir para a Ásia, pregar o evangelho na Ásia, mas o Espírito Santo apareceu, uma visão noturna, e um homem, um varão, e ele entende que aquele varão era da Macedônia, clamou para ele em sonho: olha, passa para aqui, para esse lado, e nos ajude. Imediatamente ele entendeu que aquilo era o direcionamento de Deus, porque é Deus quem direciona as missões. É Deus quem conduz a obra missionária e determina o local para que se possa pregar o Evangelho de Cristo.
E depois que ele ouve e vê essa visão, ele entende que era a vontade de Deus, e ele se dirige então para a Macedônia. E a primeira cidade que ele chegou na região da Macedônia foi a cidade de Filipos. E lá ele começou a pregar o evangelho, ali na sinagoga, ali no lugar de oração, ele começa a pregar o Senhor Jesus. E uma das primeiras convertidas ali que vai compor essa igreja de Filipos é a próspera Lídia. Lídia ouve a palavra, ela crê no Senhor Jesus e é salvo, ela e toda a sua casa, eles são batizados, e ali começa a igreja de Filipos. E ela recebe Paulo, ela recebe Silas na sua casa, e eles ficam ali por um tempo pregando o evangelho, não sem a afronta, sem a astúcia, né, e sem o contra-ataque de Satanás, mas ele prega a palavra de Deus. Filipos, meus irmãos, era uma cidade importante do Império Romano. Ela estava localizada ali nas margens da Via Ignácia, uma via com cerca de 800 quilômetros que ligava várias cidades a Roma, né, ao Império Romano, e era muito usada inclusive pelos primeiros apóstolos para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, para se locomover de cidade em cidade espalhando as boas novas do Senhor Jesus. Só que as pessoas de Filipos, elas gozavam de um privilégio especial. Eles eram considerados e usufruíam dos mesmos direitos e privilégios que os cidadãos romanos também possuíam. E quando Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos, ela entende que o contexto ali naquela carta era de uma igreja que estava caminhando para uma possível divisão. Havia contendas, havia inimizades, e ele vai escrever essa carta a fim de unir essa igreja, a fim de fortalecer a união fraternal desta igreja. Tanto que no capítulo 2 ele começa da seguinte forma: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, e tenhais o mesmo amor, e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E ele continua: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nem tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ele escreve com o propósito de fortalecer a união que há no Espírito Santo dessa igreja, para que aqueles irmãos ali na igreja de Filipos entendam que eles são um só corpo, interdependentes uns dos outros, e devem ter o mesmo sentimento, devem ter o mesmo amor, a mesma união fraternal, a mesma comunhão, e não devem fazer nada por partidarismo, mas sempre com humildade, visando como objetivo final a glória de Cristo. Ele vai dar diversas orientações a esse respeito, fortalecendo a união desta igreja. E ele menciona aqui o desejo de enviar Timóteo para fortalecer aquela igreja, e o desejo também de enviar Epafrodito, que era o mensageiro que provavelmente portou essa carta, e foi ele quem provavelmente leu essa carta à igreja de Filipos. E Epafrodito estava muito doente, uma doença terminal, mas Deus atendeu o clamor de Paulo, teve misericórdia para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza, e fortaleceu e restaurou a saúde deste servo de Deus. E agora ele tem a mensagem, Epafrodito tem a mensagem dessa carta para confortar, para confrontar e para consolar a igreja de Filipos. Mas nesses versos, nos versos 6 e 7, nós temos aqui em pauta a questão da alegria. Nós vimos na pregação do reverendo Davi Sestavo que o crente tem que ter cara de sim. E a cara de sim nada mais é que um crente alegre. E a alegria é uma das qualidades do Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo, aquele que é portador do Espírito Santo, cujo corpo é templo do Espírito Santo, deve mostrar as características deste Espírito Santo que nele habita. E uma das qualidades é a alegria. Essa carta também é chamada da carta de alegria, porque constantemente Paulo vai orientar: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele convoca o povo para que se alegre, para que tenham alegria, mesmo diante de algumas complicações, algumas perseguições. Há ali irmãos que são falsos mestres, e no capítulo 3 ele vai dizer: olha, cautelai-vos dos cães.
Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Aquela igreja não estava isenta de falsos profetas, de ataques do inimigo. Entretanto, eles deveriam se fortalecer em Cristo e deveriam buscar em Cristo a alegria plena. E depois de falar a respeito da alegria, que eles deveriam se alegrar no Senhor, que o Senhor é a fonte de toda alegria, Ele vai consolar aqui aqueles que estão aflitos, aqueles que perderam a paz, aqueles que estão ansiosos. E o que nós aprendemos é que Deus, por intermédio desses versos, nos ensina a não andarmos ansiosos. Em vez disso, nos ensina a confiar nele, a descansar nele e a desfrutar da sua paz. A primeira lição está logo no início desse verso, e eu não pude inventar um princípio, uma lição melhor do que essa, do que o próprio texto, que nos diz: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. É a primeira parte do versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Quando nós analisamos gramaticalmente este verbo, nós vemos que ele expressa uma ordem, é um verbo que está no imperativo. E uma ordem, como vem de acordo com a palavra de Deus, segundo a autoridade que é palavra de Deus, deve ser obedecida. E a ordem é: não andeis ansiosos. É muito simples, a ordem é bem simples de entender. Não andeis ansiosos. É simples de entender, mas é difícil de colocar em prática, porque por vezes nós não temos controle sobre a nossa ansiedade. Você entende a mensagem: não andeis ansiosos, mas é preciso um esforço diligente para obedecer essa ordem e de não andar ansioso. E essa é a ordem que Paulo destaca aqui logo no início: não andeis ansiosos. Meus irmãos, qual é o valor da ansiedade? Para que serve o ficar ansioso? A nossa ansiedade muda o decurso da nossa história? Altera o tempo que Deus tem para nós? Absolutamente que não. Não muda nada. Não traz benefícios nenhum. A ansiedade não traz benefícios para a nossa vida. O fato de passarmos noites sem dormir, preocupados com o que há de acontecer, com as mudanças no governo, com as decisões que estão sendo tomadas, isso não altera nada o decurso da história. A ansiedade, meus irmãos, ela pode ser traduzida aqui também por uma espécie de preocupação excessiva. É normal nós ficarmos preocupados diante de algumas circunstâncias. Isso é natural e próprio do homem. E até tem algum propósito benéfico o ato de ficarmos preocupados. Mas quando levado ao extremo se torna uma patologia, se torna algo ruim, maléfico para a sua saúde, tanto física quanto mental. Isso pode também indicar algo pecaminoso da nossa parte. Porque o fato de ficarmos ansiosos, isso demasiadamente reflete, em última instância, uma falta de confiança em Deus. Confiança de que Deus está no controle de tudo, de que Deus tem os seus cuidados para o seu povo. E de fato é isso mesmo. Acaso alguma coisa acontece na nossa vida, na vida da igreja, que não seja permissão de Deus? Então por que ficarmos ansiosos? Acaso pode Deus deixar de ser soberano? Pode Deus perder o controle do decurso da história, o controle de todas as coisas? Nós falamos que confiamos em Deus, falamos que cremos na doutrina da soberania de Deus, mas quando somos provados, ficamos desesperados. Quando somos testados, choramos, nos entristecemos e às vezes até reclamamos contra Deus e ficamos inquietos e perdemos a nossa paz. Porque uma coisa é conhecer a doutrina da soberania de Deus, outra coisa é viver a doutrina da soberania de Deus. E Deus nos chama não apenas para conhecer teoricamente as doutrinas, saber quais textos evidenciam a soberania de Deus, saber fazer uma boa exegese dos textos que evidenciam o Deus soberano que nós temos, mas você é convidado a descansar nesse Deus soberano que tem o controle de tudo. Isso é viver
a verdadeira soberania de Deus. Há uma música que eu gosto muito de ouvir, da Marcela Tais, e o título dela é Muita Calma Nessa Alma. Muita calma nessa alma. A letra diz mais ou menos assim: muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem. Há muitas coisas que nós não temos. Há muitas coisas que gostaríamos de ter. Mas há uma coisa mais valiosa que você possui, é Deus na sua vida. Então calma, muita calma nessa alma, lembre-se do Deus que você tem. Lembre-se do Deus a quem você pertence. Lembre-se do Deus que comprou, que remiu você com o precioso sangue do seu Filho. E descanse no Senhor. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se a palavra de Deus fala a verdade, então nós precisamos crer nela. Isso implica em confiança plena em Deus, no Deus da palavra e no Deus que se revela através da palavra. E a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Paulo diz todas as coisas, ele está falando das coisas boas, mas ele está dizendo também as coisas que aparentemente nós achamos que são ruins. Essas também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque nada, meus irmãos, acontece na sua vida que não seja permissão de Deus. Eu digo mais, nada acontece na sua vida que Deus não tenha decretado na eternidade. O salmista Davi diz que todos os seus dias foram contados e determinados. Isso implica em decreto, ordem. Os dias da nossa vida foram todos determinados quando nenhum deles havia ainda. Olha que maravilha saber disso. Nós, às vezes, nos surpreendemos com o decurso que nossa vida toma, mas Deus não. Ele já determinou isso na eternidade. O que você precisa é crer no Deus soberano que rege a história, inclusive a história da sua vida, e aprender a descansar nele. Nós lemos um texto na nossa liturgia em que Cristo traz essa mesma ordem no Sermão do Monte. Ele está ali diante de um público numeroso com os seus discípulos, e o público-alvo para o qual ele se dirige é particularmente os seus discípulos, e ele diz assim para eles: olha, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, ou pelo vosso corpo, com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Ele vai dizer: olha para as aves dos céus, olha para os lírios do campo. Deus não cuida de cada um deles? Acaso vocês não valem muito mais do que as aves? Muito mais do que os lírios do campo? Se Deus cuida assim das aves e das ervas que estão no campo, acaso não cuidará da sua vida? Não suprirá as suas necessidades? Por isso Paulo une a sua voz a Jesus aqui, diz: não andeis ansiosos. Descanse, aprenda a descansar em Deus. Cristo traz um alerta aos ouvintes que estavam preocupados com as suas vidas, no plano material, o sustento. Ele diz que o sustento vem da parte de Deus. Ele quem nos dá forças, quem nos dá saúde e vigor para trabalhar, Ele quem provê o pão de cada dia, Ele quem sustenta com roupa, com água e com comida. Portanto, não andeis ansiosos, descanse. O salmista, no Salmo 37, versículo 25, diz: eu fui moço, já agora
eu estou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque Deus tem cuidado daqueles que a Ele pertencem. O nosso sustento vem do Senhor. Portanto, meus irmãos, a primeira lição que aprendemos é: não andeis ansiosos. Isso não é algo fácil, mas você tem algumas instruções da parte do apóstolo Paulo para como você pode vencer a ansiedade. A primeira delas é descansar. E como você faz isso? Orando. A chave para vencermos a ansiedade é ter uma vida de oração. Esse é o segundo ensino desse texto. Ore ao Senhor. Versículo 6, a parte B diz: em tudo, porém, não andeis ansiosos, uma fórmula na negativa. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Há um hino muito bonito da harpa cristã que é chamado Em Fervente Oração. Conhecem esse hino? Em fervente oração vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o seu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Esse hino traz uma paz, no coração, porque quando você ora, quando você deixa tudo no altar do Senhor, você encontra descanso. Essa é a chave para vencermos a ansiedade, é buscar a Deus através das nossas petições. Apresente ao Senhor as suas petições, como fez Jó, no texto que nós lemos, no capítulo 7. Ele disse: eu não vou me calar, eu vou apresentar a minha queixa, e ele derrama a sua alma perante o Senhor. Ele pega toda aquela angústia que estava dentro do seu coração, aquele anseio na sua alma, e ele apresenta ao Senhor com toda a sinceridade do seu coração. Ele faz uma oração sincera ao Senhor. E esse é o segredo do sucesso para vencermos a ansiedade, é ter uma vida de oração. Ao invés de ficarmos ansiosos, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar ao Senhor. Vamos apresentar ao Senhor aquilo que tem roubado a nossa paz, aquilo que tem nos deixado inquietos, angustiados, atormentados. Apresente ao Senhor. Um certo autor diz que o crente que se ajoelha diante do Pai pode resistir de pé às mais intensas lutas. O crente que se ajoelha diante do Pai pode resistir de pé às mais intensas lutas. A oração, portanto, é o segredo do sucesso para vencermos a ansiedade. A oração, meus irmãos, é o veículo mais poderoso de comunicação com o nosso Deus. Quando oramos, e devemos fazer isso com as nossas mentes e com o nosso coração, porque a oração deve ser racional e deve envolver o nosso intelecto, e devemos orar a Deus com paixão, entendendo que estamos conversando com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. E você precisa entender a mecânica que está envolvida quando você ora. As três pessoas da Trindade estão envolvidas quando você se ajoelha diante de Deus para apresentar as suas queixas, as suas ansiedades, os seus tremores. Quando você ora, Pai, Filho e Espírito Santo estão unidos para levar a sua oração até o Pai, até o trono de Deus, para que ela seja atendida. Esse é um
um dos papéis do Espírito Santo. Aí em Romanos 8, 26 diz que também o Espírito, e aqui o Espírito com letra maiúscula, porque se refere ao Espírito de Deus, semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Esse Espírito intercede por nós para que a nossa oração possa então subir até o trono de Deus e ser atendida pelo nosso Pai. Mas não apenas o Espírito Santo faz um esforço enorme aqui para traduzir a sua oração e levá-la até o trono de Deus, mas nós lemos que o próprio Cristo se fez sumo sacerdote, e por isso que nós oramos em o nome de Cristo. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. No dia em que Cristo morreu, no dia em que ele foi crucificado, o véu que separava o lugar santo dos santos rasgou-se. E isso, teologicamente, implica em dois significados. Primeiro, indica a reconciliação que nós temos com Deus por meio do sacrifício de Cristo. Não há mais separação. Nós podemos entrar no lugar santo porque Cristo permitiu a nossa entrada, porque a sua morte na cruz permitiu que nós entrássemos, porque o seu sangue derramado na cruz nos remiu dos nossos pecados e nos tornou justos e aceitos diante da presença santa de Deus. Então o rasgar desse véu apresenta a nossa reconciliação, aponta para a nossa reconciliação, para essa permissão da nossa presença diante da presença do Santo dos Santos. E em segundo lugar, esse rasgar o véu diz que nós temos agora acesso livre. Antes, só o sumo sacerdote poderia entrar, uma vez por ano, para fazer a remissão dos pecados em nome de todo o povo de Israel. Mas Cristo, ele não apenas é o cordeiro do sacrifício, mas ele também é o sumo sacerdote. É ele quem nos representa diante de Deus. De modo que, quando você ora ao Pai, a sua oração é dirigida ao Pai, você ora através dos gemidos inexprimíveis e da ação do Espírito Santo, levando a sua oração até o trono de Deus, e você tem um sumo sacerdote pelo qual você ora em o nome de Cristo, para que a sua oração seja atendida pelo próprio Deus. A Trindade está envolvida quando dobramos os joelhos e oramos ao Senhor. Acaso não seremos atendidos? Se estivermos em conformidade com a vontade de Deus, Deus não vai tirar a ansiedade do nosso coração se orarmos com fervor, se colocarmos no altar do Senhor as nossas angústias, pela ação do Espírito Santo, de Jesus Cristo e o Pai atendendo, será que nós não seremos ouvidos? Obviamente que sim. As nossas petições, diz o texto, devem ser conhecidas diante de Deus. De fato, Deus é soberano e Ele é onisciente. Ele sabe tudo o que se passa em nossa vida. Tudo. Mas mesmo assim, Ele deseja que você o busque em oração. Mesmo sabendo tudo quanto necessitamos, mesmo quando nós não o pedimos, Ele sabe, Ele deseja que você se coloque diante dEle em oração. A oração, meus irmãos, é a comunicação que nós temos com Deus. É a comunicação de um filho para com o seu pai. Por meio da oração você fortalece a sua comunhão, a sua união com Deus. Por meio da oração você sente mais vívida a presença de Deus na sua vida. Então usufruam desse meio de graça. Nós somos negligentes, nós negligenciamos esse meio de graça, nós não oramos. Quando oramos é apenas na igreja. Mas você precisa orar e estar em oração em todo o tempo. Orai sem cessar, diz o apóstolo Paulo. Você precisa ter uma vida de oração, e vida de oração é vida de comunhão com Deus, é vida na presença de Deus. 3 aspectos da nossa petição são apresentadas aqui. Você deve fazer conhecidas suas petições diante do Senhor, através da oração, uma vida de devoção e oração ao Senhor, através da súplica, e a súplica aqui é uma oração de caráter pessoal, ou seja, uma vida íntima com Deus, uma vida na presença de Deus, suplicando, clamando, buscando a benevolência do Senhor, apresentando as aflições da nossa alma. Jesus Cristo condenou o meio como os fariseus oravam a Deus.
Eles gostavam de orar nas esquinas das praças, para serem vistos como homens religiosos. Mas qual é a oração que Deus aceita de fato? É aquela que você faz no seu quarto, com a porta fechada, com os joelhos dobrados reverentes diante do Senhor, apresentando em secreto as suas aflições. E o teu Deus, que vê em secreto, te recompensará. É assim que Deus quer que o busquemos em oração. Oração, súplica, mas também com o coração grato. Ações de graças diante do Senhor. Isso deve ser algo permanente em nossa oração. Não apenas pedir, mas reconhecer todas as benfeitorias, todos os benefícios que Deus já realizou na nossa vida. Uma vida de gratidão. Orar, meus irmãos, não é impor a nossa vontade. Orar é alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Segundo Tozer, A.W. Tozer, ele diz que para orar com eficiência, nós precisamos querer o que Deus quer. Isso e somente isso é orar conforme a vontade de Deus. Orar com eficiência é necessário querer o que Deus quer. Isso e somente isso é orar conforme a vontade de Deus. Orar é alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Quando você se esforça para não andar ansioso, quando você apresenta os seus anseios, as suas petições através da oração, da súplica com ações de graças, agora você vai desfrutar de uma terceira verdade desse texto, que é a paz de Deus. Olhem o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse versículo 7 é resultado daquele que, em vez de ficar ansioso, entrega tudo a Deus. Daquele que, em vez de ficar ansioso, busca a Deus através da oração, da súplica, da ação de graça. E o resultado, o que ele encontra na sua vida, é paz no seu coração. A paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando passamos a confiar plenamente no Senhor, quando entregamos a Ele os nossos medos, preocupações, anseios, que outrora tomava conta do nosso ser, Deus vem e nos preenche com a sua paz. É uma paz que não pode ser explicada. É uma paz que mesmo em sofrimento você louva. É uma paz que mesmo em angústia, como alguns mártires do primeiro século da era cristã, caminhando rumo à morte, eles louvavam, eles adoravam, eles cantavam ao Senhor. É essa paz que eu estou falando. Não é a paz que apresenta ausência de conflitos. Não significa que você não vai ter problemas na sua vida, mas significa que em meio a esse turbilhão de problemas que nós enfrentamos dia a dia, essa paz de Deus, que excede todo o entendimento, algo inexplicável, vai preencher o seu coração. E você vai sentir aquela tranquilidade da presença e da paz do Senhor Jesus Cristo na sua vida. A paz de Deus não é a paz segundo o mundo. Não é a paz que simboliza o fim de uma guerra ou a ausência de um conflito. Pelo contrário, segundo o texto, ela excede todo o entendimento. Nas dificuldades, nas provações, nós temos a graça de ter um coração preenchido com a paz do Senhor, com um sentimento de confiança. E então, através dessa paz, você consegue descansar no Senhor. E essa paz, ela será responsável por guardar o nosso coração. A sede das nossas emoções, aquilo que nós temos de mais central, que define quem nós somos, será guardado por essa paz. E não apenas o nosso coração, mas também a nossa psique, a nossa mente em Cristo Jesus. Portanto, não vos preocupeis com o futuro, não vos preocupeis com o porvir, não vos preocupeis com as enfermidades e as lutas e provas que você terá que passar.
Não vos preocupeis com as mudanças, com os seus planos, aqueles que você traçou para o futuro. Lembre-se, Deus está no controle de cada um deles. Não andeis ansiosos. Levem diante de Deus as suas petições. Orem mais. Dediquem um tempo especial e exclusivo do seu dia para buscar a Deus em oração. Assuma esse compromisso a partir de hoje. Assuma esse compromisso com Deus, não é com o pastor da igreja, mas é com Deus. Defina aí, comece com 10 minutos, com 5 minutos que seja do seu dia, mas 5 minutos de qualidade. Não deixe para orar quando você estiver no final do dia cansado e não conseguir mais sequer balbuciar palavras. Mas determine um dia e um horário para estar você a sós com Deus. E ore. Comece essa prática da oração. E você vai perceber com toda certeza como você vai deixar de ser ansioso, como você vai aprender a descansar em Deus e como essa paz que excede todo o entendimento vai preencher o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Apenas descanse e creia que o Senhor proverá todas as coisas. O Senhor é aquele que é capaz de transformar o seu pranto em riso, a sua tristeza em júbilo de alegria. Portanto, descanse no Senhor. Receba essa promessa em nome de Jesus.